sua liberdade de orar, ninguém roubava dele. Ele podia não poder ali escolher aonde ele ia estar, mas ele escolheu permanecer firme em Deus. Ele decidiu continuar confiando em Jesus, mesmo que ele estivesse passando por sofrimento. Isso é sobrenatural. Aleluia. Coloque aí no verso 12 novamente. Olha só o que acontece. Olha o discernimento. Quando você está cheio da presença, o discernimento que você tem de que tudo é apenas um processo. No final vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não finalizou. Porque em Deus, em Cristo Jesus, tudo vai dar certo. E ele diz assim no versículo 12: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, o que? Ele está preso, ele está sofrendo. Eu quero que vocês saibam. Ao contrário, o que aconteceu aqui comigo, ó, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, ninguém para Deus, ninguém para os projetos do Senhor. Não tem essa. Era uma geografia de uma cadeia, mas ele continuava ali, ó, entregando tudo que ele tinha com toda a sua força e convicção. Eu preciso enviar para os meus irmãos que isso aqui está fazendo com que o Evangelho seja ainda mais propagado. Isso quer dizer que quando eu e você passar por dias maus, sermos aprovados, vai fazer as pessoas que convivem com você dizer: uau, eu quero esse Jesus. Quando as pessoas veem você passando por dias difíceis e elas verem que você continua orando, que você continua perseverando, que você continua caminhando em fé, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu não estou entendendo nada. Mas você está, porque você está descansando no Senhor. E é Ele quem te sustenta nos dias maus. É o mesmo Deus que sustenta nos dias bons. Aleluia, glória a Deus. A minha sede hoje está maior do que outros dias. Irmão, dê um glória a Deus enquanto eu bebo água, no nome de Jesus. Irmão, vocês não tem que ficar dando. Acho que eu me entalo bebendo água ligeiro. Vocês aí me olhando. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para quem? Não quero ler com vocês esse versículo, eu não quero ler ele só. Vamos no 3. 1, 2, 3. Sabemos. De acordo com o seu propósito. Ah, você não está entendendo. Quando o inimigo se levanta contra a sua vida, quando você está em Deus, nada vai te tirar do propósito. Sabe por quê? Porque ainda que ele se levante contra, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando alguém se levantar para te fazer o mal, eu quero te dizer, ainda que a pessoa ache que está fazendo mal, ele está cooperando em algo, porque Deus é quem cuida de você. Então até o que parece mal, o Senhor transforma em bom, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu às vezes algo ruim, eu sempre costumo olhar para o lado bom daquilo, porque tudo coopera para o bem. Aleluia. Olha para essa pessoa dizer: fique em Deus, porque até o que parece ruim,
está cooperando para o teu bem. Meu Deus, olha, se você entender no Espírito essa verdade dessa palavra, dificilmente você vai cair com qualquer ventinho que te sopre. Dificilmente você vai se abalar com algumas coisas. Quando eu bati o meu carro, há uns 5 anos atrás, cadê a Cristiane? Ela quem sabe os números, 5 anos. Quando eu bati o meu carro, foi perca total. Praticamente o outro também perca total. Um prejuízo de 70 mil reais. Pagamos os 70 mil, acho que até ano passado nós estávamos pagando. Os 4 anos pagando. Mas não teve um dia, nem o dia do acidente. No dia do acidente, a pessoa surtou comigo. Era um dia de culto, eu ainda vim para o culto depois do acidente. A pessoa surtou comigo. Porque a pessoa disse assim: eu estou surtada e você não está surtada, por quê? E eu falei: sabe por quê? Porque nós estamos todos bem. Porque a matéria, isso daqui nós vamos conseguir recuperar. E eu estou tão grata que ninguém teve um arranhão. Eu estava com minha cunhada na Alvinha no carro. E naquele dia eu estava com muita pressa. E foi falha minha. Eu não estava no celular. Mas um funcionário não tinha levado comida para a obra e ele me pediu para levar comida. E eu esqueci. E quando eu lembrei já era 1h30 da tarde. E eu saí agoniada para achar um lugar para comprar uma marmita para levar para ele. E eu ficava olhando para os lados para ver se eu encontrava alguém vendendo aquelas marmitas que vendem às vezes na rua. E chegou em um lugar que eu tinha que parar para os carros que vinham passar e eu não parei. Foi uma falha minha. E eu pedi perdão para a pessoa. Mas eu estava tão feliz, que o Senhor guardou as nossas vidas. Eu não tive um arranhão. A pessoa do outro lado não teve um arranhão. Ninguém teve nenhum dano físico. E se você vê o estado do carro, se eu lembrasse que eu ia falar esse testemunho, eu tinha até trazido a foto do carro. O estado que os carros ficaram, os dois. Era inexplicável ninguém ter sofrido danos. Mas o Senhor nos guardou. E eu paguei essa conta uns 4 anos. Comprei o carro da pessoa, né? Eu tinha um dinheiro? Não. Comprei. Peguei empréstimo para pagar. Paguei até um dia desse aí. Mas entreguei para ele o valor do carro, ele comprou outro carro. E a gente viveu o processo. E no mesmo dia que eu bati o meu carro, tinha culto e eu vim para o culto. Porque eu tinha ainda mais razões para vir para o culto. Porque eu tinha que adorar esse Deus que deu livramento. E a pessoa surtada. E no outro dia eu ainda ia uma viagem em família. No outro dia eu tinha uma viagem em família. Que a gente ia viajar toda a família juntos. E a pessoa dizia assim: você não pode viajar. Depois disso que aconteceu. Eu falei: eu vou viajar. Eu vou viajar, eu vou descansar. Ganhei de presente um carro alugado. E viajei com minha família. E proibi todo mundo de falar do acidente na viagem. Eu digo aqui é só paz e alegria. E a gente viajou. Sabe por quê? Porque eu decidi descansar no Senhor. Eu sabia que Deus ia prover a forma de eu pagar aquela conta. E Ele proveu. E nenhum dia o meu esposo questionou. Eu questionei a Deus. Murmurei porque tinha que pagar todo mês uma parcela. A gente não questionou. E eu achei lindo, porque quando eu liguei para meu marido, eu falei: amor, eu bati o carro. Aí ele disse: como é que você está? Olha que coisa linda. Eu disse: amor, perca total. Ele: eu quero saber como você está. Eu estou bem. Aonde eu estou indo para ir agora? Eu não sei nem como foi, se ele foi de avião. Eu sei que ele chegou igual flash. Detalhe: o acidente aconteceu na hora, eu liguei para o guincho.
resolvi tudo, o guincho foi, pegou o carro, resolvemos tudo. E a outra pessoa estava surtada, porque eu estava resolvendo tudo com calma. Sabe por quê? Porque eu decidi focar nas razões que eu tinha para agradecer. Eu tinha muita razão ali para agradecer, para focar em prejuízo material. Eu estava com saúde, e o Deus que eu servia, eu sabia que ia prover todas as coisas, porque vale mais uma vida do que qualquer matéria dessa terra. Vale mais uma paz interior do que qualquer coisa que esse mundo me ofereça. Então eu e você precisamos focar em Jesus em todo o tempo. É exatamente o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele poderia lembrar de Filipos, daquela cidade com traumas. Sabe por quê? Porque naquele lugar ele foi açoitado, ele passou por sofrimento. Para ele fundar a igreja de Filipos não foi fácil. E ele poderia muito bem estar na cadeia dizendo: não, eu quero lá lembrar daquela igreja, eu sofri tanto naquele lugar, eu não quero nem lembrar. Não. Ele decidiu não ficar traumatizado. Sabe por quê? Porque quando você está focado em Jesus, você não permite que trauma nenhum te paralise, te faça sair do foco. Ele estava preso, mas estava livre em Cristo Jesus. Ele era prisioneiro de Cristo, não de uma cadeia. Aleluia, glória a Deus. Então a liberdade que ele tinha dentro dele, paredes nenhuma, algema nenhuma podia conter. E ele diz assim: eu sofri lá, mas o nome do Senhor foi propagado e está sendo propagado, e lá tem uma igreja do Senhor, e isso é o que importa, é o nome do Senhor ser exaltado. Se você precisar ser humilhado, e se for para a glória do nome do Senhor, que seja. Se você precisar passar por uma situação difícil, mas se for para fundar ali uma igreja do Senhor, faça. Mas que o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que você faz. O apóstolo Paulo diz assim: ó, eu faço é me alegrar, eu estou aqui, mas eu estou alegre. Sabe por quê? Porque a alegria que vem do Senhor, ela não precisa de circunstâncias favoráveis. Quando você está em Deus, pode tudo estar indo mal, existe uma alegria dentro de você que ela é inexplicável, porque não se explica. A paz que excede o entendimento, ela é inexplicável ao ser humano. E essa igreja que o apóstolo Paulo aqui está dizendo: eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço a Deus por vocês, meus irmãos, existirem. Porque essa igreja que outrora ele fundou em lágrimas, em sofrimento, essa igreja foi uma das que mais deu apoio financeiro a ele. Quando ele estava necessitando levar o evangelho em outras cidades, continuar o ministério, a igreja de Filipos é quem o abastecia financeiramente. Não porque ele fez interessado no que ele ia receber, e não porque, por exemplo, o pastor Hugo e a pastora Alexandra fundou a Catedral Bahia. Vidas, centenas de vidas já passaram por este lugar e foram ganhas para Jesus. Famílias restauradas, pessoas libertas. E eles não fizeram isso interessados no que ia ganhar. Eles fizeram isso por amor a Deus. O apóstolo Paulo aqui, quando ele investiu em Filipenses, naquele povo, ele não fez interessado. Mas deixa eu te dizer, quando você está cheio de Deus, você não entrega o teu melhor interessado no que o outro vai te dar. Mas aquele que recebe e é grato, ele é recíproco com aquilo que ele recebeu. Ele é recíproco, é uma ação natural. A igreja diz assim: ele investiu em nós. Nós estamos aqui porque alguém pagou um preço por nós aqui. Em cuidar, em discipular. Então agora é a nossa vez de retribuir. E só retribui, só é recíproco pessoas que entendem o princípio da gratidão. E ele aqui
reconhece o que eles fazem por ele. E ele diz: olha, eu dou graças a Deus. Olha para essa pessoa perto de você e diz para essa pessoa: seja grato a Deus e às pessoas que investiram em você. Aleluia. No mesmo capítulo, versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21, coloca aí. Diz assim, ó. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que o apóstolo diz. Escreve aqui declaração de amor, gratidão. E no versículo 20 ele diz assim, ó: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será o quê? Engrandecido. Em quê? Em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Uau, você tem noção? Só que ele vai continuar aqui dizendo que entende que ele precisa ficar vivo por mais tempo para que o propósito dele continue ainda se cumprindo. Ele ainda não tinha finalizado aqui a sua jornada. Mas esse homem, ele está tão cheio de Deus que ele está dizendo exatamente: olha, o viver aqui é para Cristo. Tudo é para Ele, é para a glória dEle. É esse nível que o Senhor quer te levar. É viver para a glória do nome do Senhor. É viver para que o nome dEle seja exaltado. Não é para que seu nome seja exaltado. Não é para que você seja visto. Queira ser visto pelo Senhor e agradando o coração dEle. E ele diz: morrer é lucro. Porque ele tinha certeza que se ele morresse, ele ia estar ainda melhor. Gente, que nível é esse que eu quero chegar a esse nível? Alguém aqui já chegou a esse nível? Alguém já chegou a esse nível? Eu quero chegar nesse nível de dizer assim, ó: se eu morrer, tá tudo bem. Ai, você não pensa assim não, pastora? Pois deveria. Eu ainda não penso não, porque quando eu, há uns 3 meses atrás, tive um AVC misturado com infarto, com tanta coisa, eu fiquei com medo de morrer. Fiquei. Aí eu descobri que eu não estava vivendo que nem um apóstolo. Morrer é lucro. Eu descobri. Você só descobre na hora do aperto. Aí eu falei: Senhor, eu quero mudar de nível. Eu quero me tornar cada dia mais dependente de Ti. Peça ao Senhor para aumentar o teu nível de dependência nele. Eu quero um dia chegar nesse nível. Morrer é lucro. Eita glória. Diga assim: eu preciso ser mais grato a tudo que o Senhor faz e buscar mais dele em nome de Jesus. Filipenses 4:13 diz assim, ó. Estamos terminando. Filipenses 4:13 diz assim, ó: tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. O teu alvo é Cristo. O teu alvo não é terra. Nós vamos viver muitas coisas boas nessa terra, mas isso é consequência daquele que está focado em Jesus. Busque Ele enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo, sim, nos fins dos tempos, como nunca antes. Mas vamos voltar lá para o versículo 6 desse mesmo texto. Aleluia, Jesus. Versículo 6, que é parte do nosso tema. Versículo 6 do capítulo 1. Aleluia, Jesus. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus não é homem para que minta. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Olha o que é que diz no versículo 6. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
descansa os teus projetos nas mãos do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que diz que ia fazer na sua vida, se você não meter a sua mão, Ele vai fazer. Aqui está dizendo que Ele é fiel para cumprir. Ai, por que aquilo que Ele me prometeu ainda não se cumpriu? Porque você ainda não está pronto para receber. Provavelmente. Te dou outra coisa que pode estar acontecendo. Você pode estar intervindo nos planos de Deus. Como assim, pastora? Exatamente assim. O Senhor te entrega uma palavra, Ele quer cumprir a palavra, mas você toma o controle das mãos do Senhor e você começa a fazer do seu jeito, da sua forma. Imagine tijolos sendo colocados. Imagine aqui o Senhor construindo algo lindo para a sua vida. E você fica olhando e diz: uau, Deus, que coisa linda. Mas é o seguinte, eu tive um plano, eu estou com uma máquina, e essa máquina, ela joga massa aqui com mais rapidez, e eu tenho um robô, e esse robô coloca bloco mais rápido. Então, peraí, Deus, eu vou colocar aqui a minha tecnologia. Aí você tira Deus e começa a fazer. E quando você tira Deus do centro da vontade da sua vida, a responsabilidade é sua e não dele. E tudo que tem ausência de Deus tem presença de Satanás. Aonde tem ausência da presença de Deus, Satanás entra, porque ele é ladrão. Ele não bate na porta, ele invade. E aí você pensa que está fazendo tudo do teu jeito. E Satanás diz: continue, que eu estou aqui para te dar apoio. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer: o Deus que está nessa casa não é um Deus de obras inacabadas. Não meta sua mão em lugares que você não tem capacidade de executar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus cuidar de todas as coisas. Ah, mas está devagar. Está nas mãos do Senhor, não está devagar. O que Ele vai te entregar é muito maior do que aquilo que você merece. O que Ele vai te entregar é muito melhor do que aquilo que você espera. Porque aqueles que descansam no Senhor é impossível se frustrarem. Deixa Deus cumprir o projeto dEle em você. Respeita o processo. O apóstolo Paulo respeitou o processo. Ele estava sofrendo fisicamente, mas internamente ele tinha alegria. Quando você descansa em Deus, está caindo tudo em cima de tua cabeça. E as pessoas estão esperando você cair. Mas o Senhor diz: eu estou amortecendo o impacto. Eu estou guardando. É filho, é filha minha. Eu é que guardo. Eu é quem protejo. O que para você hoje parece destruição, eu estou construindo algo novo e melhor. Fica de pé, igreja do Senhor. Meu Deus, não faz pela metade. Comece a adorar essa canção como uma ministração ao teu coração. Obras
na sua vai vida. fazer cumprir na hora Deixa certa. Ele cumprir todos os Não projetos vou ter que Ele tem para você o e através de projeto vem de quem você. não é. O projeto de Deus, ele é perfeito. Ele não deixa pela metade. Ele cumpre tudo por completo. Ele é pleno, ele é perfeito. Você é imperfeito, mas ele deposita em você a perfeição dele. Eu não sei aonde você tem colocado as suas mãos, mas o Senhor te diz essa noite: será que as suas mãos estão aí sozinhas? Ou será que você não me tirou daí há muito tempo e pensa que eu estou e eu não estou? Deus quer cumprir todo o projeto calculado, sem erros na sua vida. Mas Ele precisa que você se permita, que você o obedeça. Oh, aleluia. Ele não falha, igreja. Não duvide. Mesmo que as coisas estejam difíceis, confia no Senhor. Só as pessoas que querem. Vai dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero viver a totalidade da tua promessa em minha vida. Senhor, eu quero viver a sua vontade. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa me enxergar e ver se eu tirei o Senhor do controle da minha vida, porque eu quero te entregar o controle da minha vida, Senhor. Porque do meu jeito, Senhor, eu sei que lá na frente eu posso não suportar. Ah, Jesus, revela-nos a nós mesmos, para que nós possamos viver, Pai, o nosso propósito completo em Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos viver a totalidade